E uma que eu quero focar aqui, irmãos, é que Deus precisa de Micaías em nossos dias. Deus precisa de Micaías em nossos dias. Aleluia. O texto sagrado nos fala dos dois reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Houve a monarquia unida até Salomão. Começou com Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morreu, então o reino foi dividido em dois reinos: o reino do norte, Israel, capital em Samaria, e o reino do sul, capital Jerusalém. O norte, irmãos, os 19 reis que passaram por lá, todos eles foram homens ímpios, homens que não quiseram saber de Deus, a começar por Jeroboão I. Ele introduziu exatamente a idolatria no reino do norte com 2 bezerros de ouro, e o povo seguiu exatamente a liderança daquele rei que tinha uma promessa de Deus através do profeta Aías. Mas, queridos, eu digo para vocês, o homem é dotado de livre-arbítrio. Como Deus é soberano e tem livre-arbítrio, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E realmente, irmãos, Deus falou para Jeroboão, que estava exilado no Egito, com promessas que havia feito a ele, mas ele não reconheceu as promessas de Deus. O profeta Aías profetizou para ele, e ele não deu ouvidos à voz de Deus. E eu fico pensando assim, meus irmãos, quantas pessoas na igreja, quantas pessoas fora da igreja, Deus fala, Deus tem mensageiros que transmitem as suas palavras, e as pessoas fazem de ouvido mercador, não querem ouvir, não querem dar atenção à palavra que Deus está falando. E o Senhor diz: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Se é Deus que está falando, escolhe, pois, a vida, para que vivais vós e os vossos filhos depois de vós. É Deus quem propõe. Jeroboão, apesar de ter promessa de Deus, mas ele esqueceu de Deus completamente. E todos os reis que o sucederam foram homens idólatras, homens ímpios. E aqui nós vamos abordar ligeiramente o rei Acabe. O rei Acabe, reino do norte, rei de Israel, capital Samaria, e o rei do sul. Praticamente todos eles foram reis piedosos, homens tementes a Deus. E aqui quero fazer referência ao rei Josafá. Foi um homem temente a Deus, um homem piedoso, um homem que observava a lei do Senhor. Glórias a Deus. E na verdade, queridos, o texto sagrado abre dizendo que o rei Acabe, irmãos, fez aliança com o rei Josafá. E o rei Josafá aceitou, acatou essa proposta de uma aliança, de um acordo. Ora, meus amados irmãos, se Acabe era um homem ímpio e Josafá era um homem piedoso, eu pergunto para vocês: que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem o Senhor com os ídolos? Que comunhão tem o crente com o mundo? Precisamos entender estas coisas. Não podemos fazer aliança com o mundo, porque o mundo, irmãos, esse sistema organizado contra Deus, ele é hostil a Deus e a sua palavra. O mundo não gosta da igreja. Como é que vamos estabelecer uma aliança com o mundo? O rei Josafá muito errou.
Ele saiu dos propósitos de Deus quando subiu a Samaria e fez aliança, se aparentou com o rei Acabe, um homem ímpio. Esse homem, irmãos, casou-se com uma mulher chamada Jezabel, uma figura muito citada nas Escrituras e muito pregada pelos pregadores, filha de Etbaal. Ela trouxe exatamente a sua religião pagã, era adoradora de Baal, de Azera, e introduziu, irmãos, o baalismo no reino do norte. Era uma mulher que na verdade mandava no marido, era idólatra, perseguidora e assassina. Vou repetir, era uma mulher idólatra, mandona. O rei Acabe era apenas um fantoche nas mãos dela. E, como se não bastasse, irmãos, era perseguidora porque perseguiu os profetas do Senhor, e assassina porque mandou matar os profetas do Senhor. Vocês se lembram que Elias fugiu quando ameaçado por Jezabel? Porque desafiou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo e depois os matou. E ela disse: faça-me assim os deuses e outro tanto, se amanhã eu não tirar a vida de Elias. E ele fugiu, ficou até depressivo, pediu até a morte. Mas eu quero dizer para os amados irmãos uma coisa: que um profeta, um homem de Deus, mesmo ameaçado de morte, mesmo fraco, nas suas fragilidades que são inerentes a todos os homens, mas Deus prova o seu amor que está com ele. Glórias a Deus. E eu fico pensando na lição do próximo domingo. Elias estava depressivo, pediu até a morte, mas não buscou o suicídio, ele buscou o dono da vida. Glórias a Deus. Então, queridos irmãos, lá estavam dois reis, feito aliança. O rei Josafá se aparentou com o rei Acabe, o que não devia ter sido feito, foi reprovado por Deus posteriormente. E o rei Acabe, irmãos, perguntou ao rei Josafá se ele estava disposto com os seus soldados, com o exército, de irem lutar contra os sírios para tomar a cidade de Ramote-Gileade, que pertencia ao reino do norte. E ele disse: assim como você, serei eu, assim como os teus soldados, assim serão os nossos soldados também. Serei como tu, meus cavalos, meus cavaleiros também. Ora, queridos, uma aliança precipitada, porque se Deus não está com uma pessoa, eu digo para vocês, não é sombra para ninguém se abrigar. Você se abriga em gente que tem testemunho, gente que teme a Deus, gente que tem Deus na vida, gente que tem, na verdade, temor ao Senhor, gente que tem testemunho de vida, gente que treme diante da palavra de Deus. Aleluia. Pode se encostar, pode ficar perto, se está seguro. Glórias a Jesus. Mas gente rebelde, gente idólatra, gente ímpia, gente que não quer saber da palavra de Deus, gente que blasfema de Deus, gente voltada para os ídolos deste mundo, fuja, mantenha a distância, porque há maldição nisso aí. Então o rei Josafá, um homem temente a Deus, ele pergunta ao rei Acabe: você já consultou os profetas? Ele disse: sim, todos os profetas profetizam a mesma coisa. Aí eu posso entender, meus irmãos, à luz do estudo e da pesquisa, que aqueles profetas não eram mais os profetas de Baal, eram os profetas de Azera, porque os profetas de Baal haviam sido mortos por Elias, mas lá estavam os profetas de Azera, que era exatamente
uma deusa e que tinha, na verdade, segundo o paganismo, especialmente lá na Fenícia, o Líbano hoje, irmãos, tinha muitos poderes. E Jezabel, na verdade, tinha seus profetas, comiam a Jezabel, e esses profetas, irmãos, eram pagos. Esses profetas eram sustentados pelo palácio, pelo rei. E claro, esses profetas só falavam o que agradava o rei. O que o rei pensava, os profetas diziam: é isso mesmo, pode fazer isso, é dessa forma. Porque falso profeta tem isso, irmão. Quando ele é sustentado, quando se dá dinheiro a ele só profetiza o que é bom. Não é? Eu devo deixar minha mulher? Deixe, se case com outro. Eu devo deixar dar dízimo na igreja, entregar na igreja? Deixe, fique com o dízimo. E para que eu vou dar o dízimo? Dê para mim que sou profeta. Olha, irmão, falso profeta, manter a distância dele. Eu quero sair da Assembleia de Deus, quero ir para aquela outra igreja, porque lá tudo pode. Vá que vai dar tudo certo. Falso profeta, irmão, só diz aquilo que alimenta a mente carnal, aquilo que alimenta o pecado. Falso profeta, meus amados irmãos, à luz da lei sinaítica, devia ser apedrejado lá no povo de Israel. Mas o povo esqueceu a lei do Senhor, abandonou a lei do Senhor e se voltou tão somente para a idolatria, para o paganismo. E esses profetas profetizavam todos a mesma coisa: olha, vá à guerra, que o Senhor vai te dar Ramote de Gileade em suas mãos. Mas o rei Josafá, um homem piedoso, irmãos, olha assim para o rei Acabe, um rei ímpio, idólatra, fantoche, marionete nas mãos da sua mulher ímpia, Jezabel, idólatra, mandona, assassina, perseguidora, né? Ele diz: rei Josafá, há um homem aqui, um profeta, mas eu não gosto dele. Eu não gosto dele porque ele só profetiza mal contra mim. Ele nunca profetiza nada de bom contra mim, né? E possivelmente, irmãos, Micaías, por falar a palavra de Deus, possivelmente ele estava preso, possivelmente ele estava em algum lugar sob os cuidados da segurança do rei. Aí o rei até repreende Acabe e diz: não fale assim, mande chamar. Aí o mensageiro foi chamar o profeta Micaías, e chegando lá disse: olha, Micaías, deixe-me dizer uma coisa para você. A intenção do rei Acabe com o rei Josafá é ir lutar e libertar Ramote de Gileade do poder dos sírios, e todos profetizam a mesma coisa. Então você não seja diferente, você fale a mesma linguagem, você profetize do mesmo jeito, para você não ficar excluído. Você tem que se misturar com essa gente. Aí ele responde: tão certo como vive o Senhor, que aquilo que Deus me falar, isso eu falarei. Porque profeta de Deus não se deixa enganar, profeta de Deus não se vende. Profeta de Deus, meus amados irmãos, ele fala aquilo que Deus manda ele falar. Glórias a Deus. Jeremias que eu diga no Reino do Sul, aleluia. O profeta Ezequiel de igual sorte, louvado seja Deus. Enfim, os profetas levantaram por Deus, nunca receberam nem título de cidadão, nunca receberam homenagem alguma, pelo contrário, eles foram perseguidos. Tanto é que Jesus Cristo disse: ai de ti, Jerusalém, que matam os profetas, que apedrejam os que são enviados. Quantas vezes eu te quis ajuntar como a galinha junta os seus filhotes debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Por isso a tua casa vai ficar deserta. Os profetas eram perseguidos porque, irmãos, profetizavam o que Deus queria falar para a nação. E deixe-me dizer que neste século relativista, neste mundo infestado, onde a iniquidade está multiplicada, Deus precisa de homens verdadeiros, fortes, aleluia, que não tema
sociedade que não temos cristãos nominais que falem a palavra de Deus em nome do Senhor. Fala e não te cales, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas tu, ó filho do homem, fala as minhas palavras. Glórias a Deus. E Micaías vai, meus amados irmãos, comparece à presença de Acabe e ele pergunta: irei contra Ramote de Gileade e a tomarei das mãos dos sírios. Aí ele usa, irmãos, aqui de uma figura de linguagem, de ironia, sabe? Ele disse: vai, e o Senhor seja contigo, Ele entregará Ramote de Gileade em tuas mãos. Aí o rei diz para ele: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade? Até quando? Interessante é que ele sabia que seus profetas eram mentirosos, mas Micaías falava a verdade. Glórias a Deus. Os irmãos sabem, aleluia, e louvam a Deus, porque tem profetas, tem homens de Deus que está com a palavra de Deus nas mãos, está com a palavra de Deus no coração e fala aquilo que Deus quer que o seu povo ouça. Porque ser hoje um pastor politicamente correto, ser hoje um pregador politicamente correto, só falar o que o povo quer ouvir, falar do evangelho da alta ajuda, falar do evangelho da prosperidade, falar do evangelho que agrada a mente carnal, meus irmãos, o mundo está cheio destes pregadores. É verdade, até daqueles que defendem a maldição hereditária e dizem: hoje Deus vai quebrar a maldição da tua vida. Você herdou isso dos seus ancestrais, do seu bisavô, do seu avô, dos seus pais. Precisa quebrar esta maldição. Vamos fazer um encontro, um pós-encontro, um pré-encontro, e essa maldição vai ser quebrada. Queridos irmãos, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, vindo de uma família violenta, sanguinária, idólatra, perversa, no dia que o homem aceita Jesus como Salvador, Jesus quebrou a maldição no Calvário. Glórias a Deus, aleluia, e podemos cantar como o hino da nossa harpa cristã: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Glórias a Deus. Aí disse Micaías, na visão que Deus lhe deu, via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetiza de mim bem, senão mal? Então disse ele: eu vi, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono. Aleluia. Esta visão aqui é de quem tem comunhão com Deus. Esta visão aqui é de quem vive com Deus. Esta visão aqui é quem tem o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Que visão bonita, gloriosa. Aleluia. E Micaías, e diz mais: e disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra maneira. O Senhor estava ouvindo ali, meus amados irmãos, seres celestiais. Mas de repente, irmãos, diz a Bíblia Sagrada que um espírito se apresentou a ele
que não era um anjo, não era um serafim, não era um querubim, não era um arcanjo, se apresentou a ele e disse: eu. E o Senhor disse: com que? Eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Não é de admirar não, irmãos. Deixe-me dizer para vocês que quando o rei Saul se desviou, quebrou a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, desobedeceu ao Senhor, Deus enviou um espírito mau para o atormentar. Um espírito mau enviado por Deus. Não é de admirar que quando Deus estava reunido, e aí, meus amados irmãos, precisamos ter uma visão do que acontece no mundo espiritual, que pouco entendemos o que acontece. Eu vou andando, viajando pelas estradas, pelas BRs, RNs, eu vou viajando, caminho em algum canto por aí, irmãos, e fico pensando: meu Deus, o que está acontecendo neste momento no mundo espiritual que eu não estou nem percebendo? Você sabe, irmão, quantos livramentos Deus te deu hoje? Quantas ciladas o diabo armou para você e Deus quebrou? E você está aqui na casa de Deus, glorificando a Ele esta noite. Aleluia. E quando Deus reúne exatamente esse exército celestial, chega o diabo para ele. De onde é que você vem? Pergunta o Criador. Eu venho de passear pela terra, de rodear por ela. Você viu meu justo servo chamado Jó? Ele disse: um homem daquele só pode te servir. Amém, o Senhor lhe encheu de bens, o Senhor lhe encheu, lhe acumulou de servos. Uma pessoa dessa só pode lhe servir. Uma pessoa dessa só pode estar te glorificando lá na terra. Aí ele disse: pois bem, eu vou dar a ordem para você. Você vai descer, você vai tomar todos os seus bens, certo? Você só não vai tocar na vida dele, certo? Porque, irmãos, Lutero, ele já dizia o seguinte: que o diabo é um cachorro com a coleira e a corrente, quem segura é Deus. Se você é crente, se você é temente a Deus, se você tem o Espírito Santo de Deus, o diabo não te toca. E se porventura tocar, é permissão de Deus apenas como uma prova. Glórias a Deus. Isso é o que a Bíblia Sagrada diz. Você nunca queira se apresentar enquanto ser humano para enfrentar o diabo. Venha, diabo, que eu vou lhe amarrar. Venha, diabo, que eu vou lhe expulsar. Não, ele é um espírito, você é humano. Agora Jesus Cristo diz: eu vos darei poder. Glórias a Deus. Em meu nome os demônios serão expulsos, porque eu dou poder a vocês. Aqui um espírito de mentira foi enviado, e na boca de todos os profetas do rei Acabe, irmãos, todos eles mentirosos. Mas Micaías se manteve firme e forte. Eu não abro mão. Esta foi a palavra que Deus me deu. Eu vi todo Israel como ovelhas sem pastor, pelos montes dispersos. E o rei diz: pega este homem, leva este homem, depois de ter sido ferido por Zedequias, foi ferido nos queixos, e disse: Micaías, eis que você vai ver naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Você vai experimentar essa aflição, você vai experimentar esta dor tremenda. Glórias a Deus.
E disse o rei de Israel: tomai a Micaías. Isso foi Acabe que disse, o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo. Tudo indica que ele estava, meus amados irmãos, em segurança, estava no local, a sua liberdade havia sido privado da sua liberdade, né? Torna levá-lo para lá. E deu mais uma ordem dizendo o seguinte: que ele devia ser sustentado com pão de angústia e água de amargura até que eu volte. Deixa esse homem no cárcere, deixa esse homem preso, seja o alimento dele muito pouco, até para ele morrer de fome, para ele saber que eu sou rei. Aí diz o profeta de Deus, Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por minha boca. E ouçam isso todos os povos. Meus amados irmãos, quando o profeta de Deus fala, ele não fala da sua mente, ele não fala do seu coração, ele não fala daquilo que leu no livro de teologia sistemática, ele não lê daquilo que leu no livro de filosofia, nem tampouco de religiões secretas. Quando o profeta de Deus fala, ele fala as palavras que vêm de Deus para o seu coração, e ele fala com destemor, porque é Deus que está falando. Como precisamos de Micaías em nossos dias. Glórias a Deus. É verdade. Quanta gente por aí falando até em nome de Deus, quando Deus nunca disse nada. Quanta gente aí profetizando em nome de Deus, quando Deus nunca determinou. E eu nunca vi um pecado se alastrar tanto em nossos dias como este: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem gente tomando o nome de Deus em vão, falando em nome de Deus quando Deus nunca falou. Mas ouçam-me, por favor, meus irmãos, igreja aqui presente, igreja que me ouve pela Rádio Nordeste Evangélica, Deus ainda tem seus Micaías, Deus ainda tem os seus servos. Pode não agradar a multidão, pode não agradar aos ouvidos, pode não agradar aos gregos, aos gentios, pode não agradar aos sábios, pode não agradar aos ignorantes, mas é Deus quem está falando. E quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra, porque Ele é quem fala e Ele cumpre com aquilo que falou. Deus tem Micaías em nossos dias. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mulher Micaías de Deus, homem Micaías de Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas fala as minhas palavras, diz o Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia, louva a Deus, porque em pleno século 21, no alvorecer deste século, aleluia, a igreja está sendo bombardeada por pastores, apóstolos, profetas e tantas outras coisas por aí, mas Deus tem os seus Micaías que falam a sua palavra, e falam com autoridade, porque falam. As suas palavras são as palavras que vêm de Deus para ele. Que Deus abençoe a todos nós. Pode custar a cadeia, pode não ser ovacionado, pode não ser aplaudido, pode não haver nenhum glória a Deus, mas tu, Micaías, fala as minhas palavras.